Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos mais uma vez para uma reflexão do tema de hoje. Achei bem interessante esse tema que vai falar um pouco sobre as nossas enfermidades do corpo e da nossa vontade de sair dessa situação. Então, eu espero que faça sentido para todos vocês que nos assistem, nos ouvem. Para iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Deus Pai, Jesus nosso Mestre, possa nos amparar, amparar a todos nós, nossos familiares, nossos lares, ampara a nossa humanidade que está tão adoentada, ampara as nossas, as nossas pessoas ao nosso redor, que eles possam viver mais em harmonia, mais amor, mais paz, para que caminhemos em sentido à evolução do nosso planeta e do nosso próprio espírito. Que assim seja. Muito bem, hoje eu tirei o texto de um livro que eu gosto muito, que se denomina Alto Amor e Outras Potências da Alma. É de Andrei Moreira e Espírito Dias da Cruz. Ele tem vários capítulos com reflexão em cima de passagens evangélicas ou parábolas. E esse tema eu achei bem pertinente ao momento, a como a situação do nosso planeta vem se desenvolvendo, que se chama o seguinte, o capítulo, Lázaro, Liberdade e Autonomia. É uma reflexão sobre nossos esforços e vontade de nos curarmos. Então, ele começa trazendo para nós o seguinte: o que nos prende? Nos prendemos a situações difíceis, doenças, sofrimentos, provas intensas que nos paralisam a vontade e a ação. A gente, infelizmente, se prende ainda nessas situações, apesar de alguns conhecimentos, de algumas coisas que já sabemos que deveríamos superar, mas ainda ficamos presos a algumas coisas. E aí, na passagem de Lázaro, da ressurreição, que Jesus o ressuscita, tem a seguinte frase de Jesus, que está em João, capítulo 11, versículo 43. Lázaro, venha para fora. Então, Jesus busca o túmulo de Lázaro, que estava numa caverna onde se depositavam os corpos, e ele estava todo enrolado em faixas, né? Então, qual é o símbolo? O que significa, por exemplo, a caverna aí nesse caso? Ela é o símbolo da escuridão, que esconde o ser humano, enterrando-lhe em sua individualidade e capacidade pessoal. Então, Lázaro estava no fundo de uma caverna bem escura, né, que não tem luz. Por isso, essa escuridão que vai esconder o ser humano. E aí, Platão se serve desse símbolo da caverna para relatar-nos a condição de uma sociedade que nasce, cresce e morre nas sombras, vendo a realidade da vida projetada somente nas paredes da caverna, sem fazer contato com a luz real. Então, assim se encontram muitos enfermos do corpo e da alma, vivendo a ilusão da materialidade, buscando somente anestesia para os sentidos, ao invés de consciência para a alma. A cura é patrimônio da alma. Então, olha só, a grande maioria dos enfermos, traz Andrei Moreira, deseja somente ver-se livre da dor, o que é justo, aliás, no processo de cura, né? Quero me curar e eu quero me ficar livre da dor. Mas não representa senão um paliativo no processo de resolução das enfermidades. Então, esta frase, a cura é patrimônio da alma, é porque ela vai desenvolver a nossa consciência, a maturidade, vai dilatar nossas percepções a respeito de nós mesmos. Um autoconhecimento e um autoamor que vai nos libertar das prisões internas, que os sinais e sintomas do corpo apenas simbolizam. Naquele momento que Jesus pede que retirem a pedra da caverna onde estava Lázaro, né? Ele solicita ao ir à caverna. O que significa esse retirar a pedra? Vai simbolizar o ato de socorro, muitas vezes imprescindível, na vida das nossas relações interpessoais. Então, em todos os passos do Cristo, vemos o incentivo ao desenvolvimento da cooperação baseada no amor cristão, que leve os indivíduos a se compadecerem da dor do semelhante, ofertando socorro.
Em André Luiz, nós temos a seguinte frase que Andrei Moreira nos reporta no livro: o amparo aos outros é fonte de amparo a nós próprios. Então, na passagem, Lázaro vem para fora, Jesus vai dar o direcionamento, a ordem a Lázaro, mas ele não vai buscar Lázaro lá dentro da caverna. Ele pede que Lázaro se mova por conta própria e se esforce. Então, Jesus ignora naquele momento a escuridão da caverna, o enfaixamento do corpo que Lázaro estava, a desidratação do corpo, que já faziam 3 dias que Lázaro tinha morrido. E aí, Jesus sabe da necessidade desse movimento pessoal. Ele acredita na força divina do homem Lázaro e o chama à vida. E Lázaro atende ao chamado e sai. Os enfermos do corpo e da alma. Então, Andrei Moreira vai nos trazer essa reflexão. Inúmeros enfermos do corpo e da alma comparecem às instituições de saúde, aos templos religiosos, às farmácias, em busca de amparo e socorro. E o assim recebem, certo? Mas poucos são aqueles que, após o socorro recebido, cogitam de refletir na gênese de sua enfermidade física ou moral. A grande maioria retorna aos mesmos hábitos que enfermaram o corpo, que mataram a alegria da alma ou que alienaram o ser, voltando a enfermar. Então, a gente tem a doença, tem a enfermidade, procuramos os recursos para nos tratar, nos recuperar, mas a gente não vai buscar a reflexão do que, por que eu fiquei doente? Por que essa enfermidade veio até mim? Então, Andrei Moreira continua refletindo conosco da seguinte forma: dar os passos em direção à cura, ainda que envolvido pelas limitações naturais dos contextos criados por nosso livre-arbítrio, é condição fundamental. A vida aguarda que cada um, após os benefícios do socorro, que retira as pedras que obstacularizam a vontade, dê os passos fundamentais em busca da liberdade, autonomia e consciência. É assim que ele fala e faz quando ele pede para Lázaro sair da caverna. Então, esse esforço de Lázaro, na demonstração de Jesus, ao ele sair por conta própria da caverna e se soltar das faixas, demonstra o seu esforço pessoal em agir. Socorrido pelo acréscimo de misericórdia, a que faz jus pelo esforço de alcançar a cura. Então, Jesus traz a demonstração de que Lázaro poderia buscar essa cura por esforço próprio. Então, olha só, uma interessante constatação dessa passagem é que a amorosidade do Criador está 100% disponível ao homem todo o tempo. No entanto, perante a fonte da eterna bondade, cada um colhe os benefícios conforme o tamanho do recipiente interno que ofereça e que dela possa preencher. Então, a minha vontade, o amor do Criador está dentro de nós mesmos. E nós é que precisamos, diante do nosso livre-arbítrio, buscar isso internamente e fazer acontecer. Então, Deus está na vida do homem, mas este só o percebe na medida e intensidade que estiver nele, em Deus. Eu confiar em Deus. Então, cada qual percebe a realidade e o socorro do alto de acordo com suas crenças, capacidade de atenção aos fatos da vida e sensibilidade para perceber o amparo cotidiano. Então, se eu confiar, se eu tiver fé desse amparo divino, eu vou conseguir com forças próprias sair da situação em que estou. Então, essa liberdade, autonomia, amparo social e cooperação são importantes ferramentas aos recursos ou recursos de cura interior e saúde espiritual. Então, eu tenho liberdade, eu tenho autonomia, mas eu tenho amparo da sociedade, eu tenho cooperação dos outros para me socorrer e sair disso. Ok. Então, todo homem é Lázaro, todo ser humano é divina criação. Doenças, enfermidades, conflitos psicológicos são apenas pano de fundo de uma história linda de desenvolvimento espiritual, no qual o homem descobre a fonte em sua intimidade, mergulhando na amorosidade infinita que o nutre e mantém em curso, a partir da intervenção divina, direta ou através do próximo, com o qual partilha a mesma caminhada de autodescoberta, autodomínio e autossuperação.
Então, eu sei dessa divindade dentro de mim, de que é possível eu sair do meu casulo, da minha caverna, descobrir uma fonte dentro de mim e conseguir lembrar dessa intervenção divina, indireta ou indiretamente, ou através até dos próximos que estão ao nosso redor, que eu consigo sair numa caminhada de autodescoberta, numa caminhada de autodomínio, de me superar. Essa misericórdia divina, ela retira as pedras, mas é o homem que precisa estar atento, ouvir o chamado, sair do papel de vítima e dar seus próprios passos em direção à liberdade, como Jesus fez a Lázaro. Então, a vida aguarda de cada um o esforço pessoal. Há uma intervenção divina. Então, perante essas movimentações que Deus oferece a nós o tempo todo, seja através até dos espíritos amigos que nos acompanham, os pequeninos talentos e esforços pessoais se convertem em fonte que alimenta a multidão de nossas carências afetivas e materiais, ofertando os recursos de que necessitamos para a libertação pessoal. Todo ser humano passa por sofrimentos, provas e desafios de variada natureza. No entanto, todo homem é grandioso em sua particularidade, expressão singular da amorosidade do Criador. Então, Deus, em seu amor divino, em sua misericórdia divina, está ali, na sua grandiosidade, mostrando para nós que, apesar dos sofrimentos e provas que possamos passar, Ele está ali, nos amando o tempo todo. E aí, Andrei Moreira reflete: todo homem é também Lázaro e discípulo, requisitado a sair do egoísmo de suas necessidades pessoais para a interação social, recebendo e doando, dando passos, ainda que limitados, a caminho da liberdade, da autonomia e do amor. A cura se dá exatamente nesse percurso de sair das sombras e vir para a luz, que em essência é a presença de Deus em nós. Então veja como é interessante essa reflexão do Andrei Moreira, do Espírito Dias da Cruz, que vai trazer para nós que dentro de nós mesmos estão os próprios esforços que nós consigamos repassar para superarmos, para ir além, para ir a mais, para progredir, para evoluir. Basta que nos esforcemos. E aí vai estar sempre a mão da divina misericórdia sobre nós, com os espíritos nos amparando. Só basta o nosso esforço pessoal. Por isso, Jesus confiava que Lázaro conseguia sair daquela caverna por conta própria. E assim Lázaro saiu e ressuscitou. Então, esta liberdade, autonomia que Andrei Moreira traz dentro desta reflexão para nós, para pensarmos que podemos sim curarmos a nós mesmos e que as enfermidades do corpo, as enfermidades da alma, possam trazer reflexões a nós mesmos. Por que disso? Por que estou assim? E como posso sair disso? E como posso não entrar nisso novamente? Eu espero que faça sentido essa reflexão de hoje, que vocês possam ter gostado, pensado mais como podemos usar dos nossos próprios poderes que temos e com a intervenção divina a gente conseguir, com a fé em Deus, conseguir superar a cada obstáculo que surge em nossa vida. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos
numa luz de amor e paz. Que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor.
Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. Que assim seja.